Bem-vindo de volta. Em 2077, na Coreia do Sul futurista, os avanços na tecnologia genética transformaram o país graças à megacorporação chamada Medusa. No entanto, não demorou muito para que surgissem alegações de testes ilegais envolvendo seres humanos, e a corporação se tornou alvo das autoridades. Por causa disso, a União de Segurança Internacional enviou a agente Vo, conhecida como Fantasma, para investigar o caso. Ela descobriu a criação de um tipo de fluido capaz de modificar o código genético humano, conferindo grandes habilidades, tanto físicas quanto mentais. Contudo, a agente foi eventualmente descoberta e, além de capturada, tornou-se a cobaia número 166, tendo fluido genético aplicado em seu corpo. De acordo com os dados analisados no computador da Medusa, a fusão genética foi um sucesso e ela logo estaria pronta para novos testes. No meio do laboratório, um grupo de agentes armados liderado pelo Homem Gordo irrompe e atira nos cientistas. Após garantir a área, ele começa a resgatar Vo e também coleta um chip com informações sobre os experimentos. Depois de obter essa evidência, Homem Gordo se dirige a Agente Fantasma, que acorda de seu sono, e fogem com o restante do grupo. Devolvem a ela sua espada de combate e estão prestes a deixar o laboratório quando uma criatura mutante surge e avança em direção ao grupo. Os agentes disparam suas pistolas contra o monstro, mas as balas não causam danos, e a criatura contra-ataca com seus tentáculos. Os cientistas sobreviventes tentam fugir, mas também são atacados pelo mutante, que os engole vivos. Fantasma então aproveita a distração da criatura, salta em suas costas e desfere diversos golpes com a espada. Homem Gordo joga sua pistola para ela, que a pega no ar. A agente atira contra a criatura, mas novamente ela permanece de pé e lança seus tentáculos em direção ao U. Com sua habilidade, ela corta os tentáculos com a lâmina. Porém, no meio da batalha, Fantasma começa a se sentir mal. O fluido genético parece estar causando efeitos colaterais, mas não há tempo a perder, e o agente Homem Gordo carrega sua colega até a saída, deixando o monstro preso no laboratório. Durante a fuga, uma jovem de cabelos brancos chamada Angela aparece e cria uma projeção mental. Ela invade as mentes dos fugitivos, deixando o Homem Gordo e Fantasma imobilizados. Felizmente, o consegue se livrar da ilusão e ajuda o Homem Gordo a recuperar a consciência. Seu colega agradece pela ajuda e, armado com uma adaga, avança em direção a Angela, mas a jovem se teletransporta para suas costas e o arremessa para longe. Fantasma tenta ajudá-lo, mas o agente entrega o chip a ela e ordena que corra enquanto ele fica para atrasar o oponente. Sem outra escolha, a agente obedece, e Homem Gordo desafia Angela uma segunda rodada, mas novamente é espancado e derrubado no chão. Vendo que Homem Gordo está em perigo, o volta e tenta ajudá-lo, trocando socos e chutes rápidos contra Angela. Contudo, ela também é derrotada, e justo quando tudo parecia perdido, o fluido genético no corpo de Fantasma começa a reagir, com um contador impresso em seu braço mostrando 10%. Na manhã seguinte, Lee Young, o gerente da corporação Medusa, acaba de chegar ao seu escritório, onde encontra o Homem Gordo gravemente ferido. O agente acusa o magnata de realizar experimentos ilegais, transformando seres humanos em mutantes poderosos com seu fluido genético. O objetivo de Lee é usar os mutantes em um desafio de combate até que apenas um permaneça vivo, conhecido como a Batalha do Amanhã. Os lutadores são classificados em categorias, que variam da classe D até o nível S, onde o mutante atinge o ápice de seu potencial. Nesse momento, a cobaia número 165 enfrenta um oponente poderoso com a habilidade de mover objetos usando a telepatia. Graças a essa capacidade, ele levanta a cobaia 165 e a arremessa ao chão, deixando a prisioneira gravemente ferida. No entanto, os golpes despertam um fluido genético, e a cobaia manifesta o poder de absorver rochas do solo, criando uma couraça poderosa. Ela então contra-ataca com um soco e levanta todas as rochas ao céu, formando uma espécie de meteorito, que arremessa contra seu oponente. Ao final da luta, a cobaia 165 é considerada uma mutante de nível S e será uma das principais lutadoras na Batalha do Amanhã. Depois de assistir a tudo, Lee volta sua atenção para Homem Gordo e pergunta de onde ele é e onde escondeu o chip de dados. Homem Gordo se recusa a falar, e em resposta, o magnata o elimina com um golpe no pescoço. Distante dali, Vo acorda em um quarto de hotel, onde vê um jovem morador que pergunta se ela está bem. No entanto, a agente desfere um soco que arremessa o homem contra a parede e foge, acabando em Shinaton. Minutos depois, o jovem do quarto retorna e se apresenta como Jo Young, tentando avisar-o que ela está novamente em perigo. Ela não faz ideia de quem ele é e o soca mais uma vez. Mas ao fazê-lo,
O tempo parece congelar ao seu redor. Confusa com o que está acontecendo, Wu vê um trabalhador prestes a ser esmagado por uma placa de ferro e, de repente, consegue se teletransportar e puxá-lo para fora. Assim que o tempo volta ao normal, Wu não entende como fez aquilo. E para piorar, um grupo de ninjas aparece e tenta atacá-la. Com sua nova habilidade, a agente desvia dos ataques e contra-ataca com socos e chutes em velocidade sobre-humana. Depois de acabar com todos, Yong chama-o novamente de volta ao apartamento, revelando que é um detetive particular. Os dois retornam para casa, mas assim que entram, Yong aponta uma pistola para a agente, exigindo saber quem ela realmente é. No entanto, Wu usa sua super velocidade para remover a bala da arma e, em poucos segundos, desmonta a arma dele. O rapaz suspeita que toda a habilidade de Wu não seja apenas resultado de treinamento de agente secreta e pergunta o que aconteceu. Wu diz que não se lembra da noite anterior, e Yong suspeita que, por ser agente secreta, ela tenha sido submetida a um processo de amnésia programada para não vazar informações. Ele também revela que a encontrou desacordada em um esgoto e a levou para casa, mas não conseguiu encontrar sua identidade em nenhum lugar na internet. Os dois continuam procurando mais detalhes sobre ela no computador até que encontra o chip roubado do laboratório em suas roupas. Yong logo descobre que se trata de um chip com criptografia muito avançada, e levará muito tempo até descobrirem o que há dentro dele. De repente, dois policiais batem à porta e Wu se esconde enquanto Yang vai atendê-los. Eles dizem estar procurando uma mulher que enfrentou vários ninjas na noite anterior, mas Yang disfarça, dizendo que acabou de acordar e não viu nada acontecer na rua. O policial insiste em interrogá-lo, mas Wu se passa pela namorada de Yang e o chama de volta para continuarem sua noite romântica. Os policiais acreditam na farsa e, embora curiosos para ver o que acontece dentro do apartamento, deixam o casal em paz. O plano funciona e Wu se sente desconfortável com toda a encenação, mas Yong mal consegue esconder a satisfação no rosto. Porém, a conversa é interrompida quando, de repente, um grande bloco de pedra é arremessado pela janela, e os dois são quase atingidos. Segundos depois, a cobaia número 165 aparece à porta, chamando Wu de irmã mais velha. Yong lembra o rosto da garota nos noticiários e seu nome verdadeiro, Choi Yuki, que estava desaparecida havia dias. Assim como Wu, ela também foi vítima dos experimentos. E agora, sob o controle da Medusa, ordena que os dois entreguem um chip de dados. Wu se recusa, e as duas entram em duelo, manifestando seus poderes para equilibrar o confronto. Percebendo que sua rival é mais forte do que esperava, Choi leva a batalha para a cidade, conseguindo-a por meio de sua teletransporte. Eventualmente, as duas se encontram em um prédio abandonado, e Choi invoca sua habilidade de cobrir o braço com rochas. Apesar de desviar dos ataques, Wu é atingida pelo projétil de pedra e empurrada contra a parede. Insatisfeita, Choi arremessa várias pedras em sua direção e finaliza com um soco, lançando-o através dos andares do prédio até o solo. Nas proximidades, Li Yong observa tudo por meio de um holograma e mostra os resultados do experimento a um de seus investidores, o Sr. Wong. No entanto, o homem afirma que está procurando mutantes de nível S, não lutadores de nível A como elas, chamando os mutantes da Medusa de meros lixos. Li se ofende com isso e responde à provocação usando a telecinesia para atingir Wong com várias canetas afiadas. Enquanto isso, o duelo entre as duas mutantes continua, e Choi assume a vantagem, prendendo Wu em um saco e arremessando-a contra as paredes. A agente está no limite, e Choi se prepara para o golpe final. Mas Yong aparece no local e entrega o chip em troca da vida de Wu. Ele então tenta ajudar a agente, mas os golpes que ela sofreu despertam seu potencial, fazendo o contador em seu braço aumentar para 30%. Wu se regenera e passa a atacar Choi com muito mais força, não dando ao oponente chance de se defender. Antes de receber o golpe final, Choi revela que não pretendia eliminá-la, mas ajudá-la a ficar mais forte, pois ela é a única capaz de enfrentar a Corporação Medusa. Infelizmente, esse ato de traição acaba por ativar o comando de autodestruição, e Choi perde a vida nos braços de Wu. Depois disso, a agente desmaia de tanto esforço, mas Yang a segura nos braços e a leva de volta ao apartamento. Diante dessa derrota, Li vai falar com Angela, que mudou sua aparência, agora vestindo roupas de estudante. Ele adverte que Choi falhou em sua missão e exige que a coordenadora do projeto mutante resolva a situação e recupere o chip o mais rápido possível. Angela permanece impassível e dá pouca atenção às ordens do colega, que, diante de sua desobediência, ameaça atacá-la. No entanto, os dois são interrompidos por uma chamada de vídeo que revela o verdadeiro líder da organização. Lord Eli ordena que ambos capturem o Shinken,
pois seu potencial é maior do que o de todas as cobaias, e ele precisa dela viva para a batalha do amanhã. De volta ao apartamento, Yong leva-o até Tia Mai, uma das moradoras que possui um remédio capaz de reanimar a jovem. O recupera a consciência e fica aliviado ao saber que Yong trouxe o chip de dados com ele. No entanto, ainda precisam decifrar sua criptografia e encontrar um jeito de voltar ao laboratório da Medusa na esperança de que o recupere sua memória. Graças ao seu conhecimento como investigador particular, Yang afirma que podem encontrar respostas na boate local. Mais tarde, os dois vão até lá disfarçados de civis e procuram pelo chefe do estabelecimento, já que sabem que ele vende doses do fluido genético. Durante a noite, conseguem falar com um dos capangas, que leva voo até o chefe, enquanto Yang é impedido pelos seguranças. Finalmente, a agente encontra o excêntrico proprietário da boate, que parece mais uma versão de cosplay do Coringa. O propõe um acordo para conseguir parte do fluido, mostrando o medidor em seu braço, que indica apenas 3% de energia. Ela espera encontrar uma forma de infiltrar-se na organização Medusa, mas, em vez de ajudá-la, o criminoso algema uma barra de ferro. Além disso, envia seus subordinados para transmitir um vídeo pela boate, indicando que o está lá e oferecendo uma recompensa por sua captura. Do outro lado da sala, Yong vê tudo e, temendo que o esteja em perigo, imobiliza os seguranças e corre atrás dela. Mas antes que consiga chegar, o ataca o dono da boate com uma sequência de chutes e consegue quebrar as algemas. O criminoso ri da situação, pois sabe que ela não conseguirá escapar. No entanto, o arremessa 2 garrafas na cabeça do homem, que desmaia no chão. Segundos depois, Yang aparece e vê o criminoso caído. Então, ele se apressa em recolher as amostras do fluido genético e leva voo para fora da boate. Mais tarde, os dois retornam ao apartamento e usam fluido em Wu para recarregar sua energia. Agora que possuem uma amostra do fluido, o decide ir ao hospital proibido da Medusa. Na manhã seguinte, Yong a acompanha até lá e, usando seu crachá de investigador, consegue abrir o acesso ao hospital. No interior, o começa a ter lembranças do passado e, utilizando tecnologia de holograma, volta ao momento em que entrou no hospital pela primeira vez, além de ver registros em vídeo com imagens de Angela. Vo se lembra de seu parceiro, Homem Gordo, que a adverte para não confiar em ninguém. Os dois continuam investigando o hospital até encontrarem um dispositivo de reconhecimento em uma das paredes. Para sua surpresa, o consegue abrir uma porta secreta com sua impressão digital e avança até chegar ao mesmo laboratório onde recebeu o fluido genético. Seus memórios logo ressurgem e ela se lembra de quando foi convocada para realizar a missão de investigar o laboratório da Medusa. Até mesmo seu nome, Wu Xingqin, foi forjado para essa missão, assim como seu codinome, Fantasma. O então se lembra de tudo, e de repente uma tela de holograma aparece diante dela com uma mensagem de Angela. Ela se apresenta como a coordenadora dos experimentos da Medusa e ordena que o vá até Shinaton, levando o chip consigo, caso contrário exterminará todos os moradores da região. Yong sugere que sigam as ordens e monta uma mala idêntica para servir de disfarce, enquanto a verdadeira é entregue à agência internacional. No entanto, agora que recuperou suas memórias, o está interessada apenas em destruir as provas da Medusa e abandona a ideia de seguir as diretrizes da investigação. Ao ouvir isso, Yong não gosta da atitude egoísta de Wu e parte para Shinaton carregando a mala falsa. Wu sente-se culpada com isso, mas logo entra em contato com seu capitão e entrega a mala verdadeira. Com a missão concluída, Wu está livre para partir, mas pergunta sobre o destino de Homem Gordo. O capitão responde apenas que ele perdeu a vida no serviço e que seu sacrifício foi feito por um propósito maior. Percebendo que a agência está disposta a sacrificar quantas vidas forem necessárias para cumprir a missão, o começa a repensar suas ações. Enquanto isso, Yong chega a Shinaton, onde recebe a visita de Angela acompanhada por mais soldados ninjas. Ela pergunta onde está Wu, e Yong responde que a gente já partiu. Mas, de repente, Wu aparece com sua espada e traje de combate. Yong fica feliz em vê-la novamente, e Wu afirma que ainda tem uma missão a cumprir. Angela então a desafia para um combate, tudo sendo transmitido ao vivo por Li Yongxin para seus futuros investidores. A batalha começa com Angela enviando seu exército de ninjas, mas, com sua super velocidade, a agente elimina um a um em poucos segundos. No entanto, quando olha para trás, vê Yong sendo dominado por Angela, que, com um olhar aterrorizante, crava uma faca diretamente em seu coração. Enfurecida, o avança contra Angela, mas é surpreendida quando sua adversária bloqueia seus ataques e contra-ataca com lâminas que a ferem no corpo. Apesar dos ferimentos, o retira sua adaga e contra-ataca. Porém, isso não tem efeito,
pois Angela demonstra uma alta capacidade de regeneração. Ela continua golpeando o voo com a faca, mas isso acaba despertando ainda mais seu potencial, com o contador mostrando agora 40% de energia. Graças a isso, o libera uma explosão de energia psíquica, lançando Angela para longe. Sua oponente logo se recupera do ataque, mas, assim como Angela fez com Young, o avança por trás e crava a adaga em seu pescoço. Dessa vez, nem mesmo a regeneração é rápida o suficiente para conter o sangramento, e Angela cai ao chão, sem vida. Esse resultado surpreende a todos, especialmente Lee, que não esperava uma vitória tão rápida. Os convidados comentam o ocorrido, dizendo que a cobaia é de nível S, mas não parece estar sob o controle da Medusa. Lee tenta se explicar, mas um dos investidores o acusa de criar uma arma perigosa, e o magnata o arremessa para longe usando sua telecinese. Enquanto isso, Enshinatron o tenta ajudar Yang, mas seu ferimento é grave demais e ele está perdendo sangue rapidamente. Em seus últimos momentos, Young diz que lamenta não ter conseguido levá-la para ver um filme juntos assim que a situação fosse resolvida. Por fim, Young não resiste e perde a vida nos braços de Woo, que é tomada por uma raiva incontrolável. No entanto, o desafio ainda não acabou, e Lee envia uma mensagem em vídeo dizendo que, graças ao seu desempenho na luta, ela foi convidada para integrar a organização Medusa. Lee Yong-shin encerra a mensagem dizendo que estará esperando na mansão da Medusa, e o parte imediatamente para lá. Quando a noite cai, a agente entra na enorme mansão, onde é recebida por mais um exército de ninjas. Assim como antes, ela elimina seus oponentes em segundos e continua em busca de Lee Yong. Ao chegar no salão principal, o gerente da organização acaba de submeter todos os investidores e convida a gente a entrar em seu negócio, que em breve dominará o mundo inteiro. No entanto, Woo não está interessada nisso e só quer vingança pelo que aconteceu com Yang. Então, com sua super velocidade, avança em direção a Lee, e os dois travam uma intensa batalha, enquanto os convidados fogem do local para salvar suas vidas. Usando sua espada, Woo tenta encerrar a luta rapidamente, mas Lee mostra-se ainda mais forte que Angela, antecipando todos os seus ataques. A agente tenta mais um golpe com a lâmina, mas Lee o bloqueia com sua telecinesia, desarma-a e arremessa a espada para longe. Em seguida, lança a própria Woo contra a parede e as colunas da mansão. Por fim, prende a agente com sua força psíquica, que, apesar de resistir, não consegue se soltar e perde a consciência. Naquele momento, Woo revive outra memória. Desta vez, da noite em que foi encontrada por Yang. Ela ainda não se lembrava de nada, mas foi cuidada pelo investigador, que naquela mesma noite a convidou para assistir a um filme juntos. Woo aceitou o convite, mas, com a morte de Yang, sabe que essa promessa nunca será cumprida. Isso apenas intensifica seu desejo de vingança, e ela desperta com o contador em seu braço, aumentando para 50% de potencial. Mais forte do que nunca, Woo se liberta do poder psíquico de Lee. Com sua velocidade persônica, ataca o vilão, não lhe dando chance de se defender. O homem fica atordoado, e por mais que tente, não consegue localizar Woo, que continua a golpeá-lo com força. Finalmente, ela o empurra em direção a um altar na sala, e em um último esforço, Lee quebra todas as janelas e arremessa os estilhaços de vidro contra Woo. No entanto, ela atravessa os cacos sem dificuldade e reaparece atrás do vilão, cravando a espada em suas costas e saindo vitoriosa da luta. Alguns dias depois, Woo está no apartamento de Yang ouvindo as notícias sobre as investigações contra a organização Medusa. Embora tenha conseguido derrotar 2 de seus maiores representantes, o verdadeiro líder ainda está vivo e logo virá atrás dela. De repente, a jovem vê alguém entrando pela porta, ninguém menos que Yang, que exibe o mesmo contador de porcentagem em seu braço. Aparentemente, ele também foi vítima dos experimentos no laboratório da Medusa, e graças a isso conseguiu sobreviver ao ferimento, já que ambos possuem o fluido genético em seus corpos. Eles prometem continuar lutando contra a organização e também cumprir o combinado de assistir a um filme em breve. Em seguida, usando o codinome Fantasma, Woo entra em contato com seu capitão pedindo permissão para continuar suas investigações. A autorização é concedida, e Woo, observando a cidade do topo de um edifício, ergue as mãos e desaparece no ar, partindo em busca de seu próximo alvo. O que ela ainda não sabe é que Lord Lee ainda está em seu esconderijo e revela ter o mesmo rosto de Lee Yong-shin, indicando que o gerente da Medusa era apenas um clone. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.